As Maravilhas da Santa Missa, de Padre Paul Henry O'Sullivan. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Continuação da primeira parte. Capítulo 4. Na missa, Jesus renova a sua paixão. Dentre os mistérios de Jesus, nenhum há de mais útil recordação e mais digno de respeito que a dolorosa paixão pela qual nos resgatou. Os santos padres não se cansam de a comemorar e prometem da parte de Deus grande recompensa aos que lhe prestam homenagem. Ora, se bem que os meios de prestar homenagem à paixão sejam numerosos, pensamos que nenhum é sequer comparável à devota audição da Santa Missa, pois aqui a mesma paixão se renova sobre o altar. É certo que não nos é dado ver por nossos próprios olhos a reprodução dos sofrimentos de Cristo, mas na missa tudo nos lembra estes sofrimentos, tudo os simboliza. O sinal da cruz, o mais expressivo dos símbolos, em tudo se nos depara. Encontra-se 5 vezes gravado sobre a sagrada pedra, encontra-se em cima do altar, está desenhado no missal na página que precede o cânon, bordada no amito, no manípulo, na estola, na casula, cinzelado na patena. O padre faz 16 vezes o sinal da cruz sobre si próprio e 39 vezes sobre a oferta. Significativa rememoração. Posto que Nosso Senhor tenha dito na última ceia, fazei isto em memória de mim, o sacrifício da missa não é uma simples memória, mas sim a memória e a renovação da paixão ao mesmo tempo. Ensina o Concílio de Trento nestes termos: se alguém disser que o sacrifício da missa não é senão a lembrança do sacrifício consumado na cruz, seja anátema. E ainda, no divino sacrifício está presente e imolado por forma incruenta o mesmo Cristo que a si próprio se ofereceu uma vez com efusão de sangue. Se outros não tivéssemos, bastariam estes testemunhos, pois que somos obrigados a crer sem discussão o que a Igreja nos ensina. Como esclarecimento, acrescenta o Santo Concílio as seguintes palavras: porquanto a vítima que se oferece pelo ministério do Padre é a própria que um dia se ofereceu no altar da cruz. Só é diferente a forma por que se opera o sacrifício. No Calvário, Jesus foi imolado às mãos de ímpios, ao passo que no altar se oferece misticamente pelas mãos do Padre. A Igreja emprega muitas vezes no missal a palavra imolar, imolare. Da mesma maneira se expressa Santo Agostinho: Cristo não foi fisicamente imolado senão uma vez, mas é sacramentalmente imolado cada dia em benefício do povo. Esta palavra, imolar, é digna de nota. Frequentemente se encontra na Escritura Sagrada para designar a oblação dos animais. Se, pois, a Igreja emprega a propósito da missa, é que nos quer assim mostrar que o santo sacrifício não consiste simplesmente na dicção das palavras do Padre no momento da consagração, nem na elevação das espécies sacramentais, mas realmente numa verdadeira imolação, ainda que mística, do Divino Cordeiro. A paixão de Cristo, segundo São Cipriano, é o próprio sacrifício que oferecemos. Que pode isto significar, senão que, ao celebrar-se a Santa Missa, renovamos os fatos que ocorreram durante a paixão do Salvador? São Gregório afirma ainda mais claramente: o Salvador não torna a morrer fisicamente, mas sofre ainda por nós no santo sacrifício por forma misteriosa. Teodoreto não é menos explícito: o sacrifício que oferecemos é o mesmo que foi oferecido na cruz. Poderiam multiplicar-se os testemunhos, mas para abreviar, não invocaremos por último mais que o da Igreja, e esse é infalível. Lemos na secreta do 9º domingo depois de Pentecostes: concede, Senhor, que dignamente frequentemos este sacrifício, porque todas as vezes que ele se renova,
executa-se a obra da nossa redenção. Não é com efeito a Santa Missa acontecimento diverso da renovação da nossa redenção, escreve Mansi. Molina acrescenta: a Santa Missa sobreexcede por forma incomensurável todos os outros sacrifícios, porque não é uma simples representação, mas a própria obra da nossa redenção, cheia de mistérios e realmente consumada. Jesus imola-se todos os dias. Por quê? Demonstramos que Nosso Senhor, na Santa Missa, renova verdadeiramente a sua paixão. Falemos agora nos motivos que o inspiram. Excelentes considerações nos fornece a este propósito o Padre Sanieri. Já durante a sua vida nesta terra, Cristo, em virtude da sua presciência divina, via que, apesar da sua dolorosa paixão, milhões de pecadores se perderiam. A dó que teve da infelicidade deles foi tanto que pediu a seu Pai para ficar suspenso na cruz até o dia do juízo final, a fim de poder, pelas suas contínuas lágrimas, pela efusão do seu sangue, pelas suas orações, pelos seus suspiros, aplacar a justa cólera de Deus, excitar a sua misericórdia, conseguir, enfim, para essas inúmeras almas um meio de escaparem do abismo. São Boaventura, nas suas meditações, o bem-aventurado Ávila, nos seus sermões, o Padre Gauthier Andrié, põe nos lábios do Salvador essa mesma oração. Mas há mais. Nosso Senhor deu a conhecer muitas vezes que estava pronto a sofrer pela salvação de cada pessoa, tudo quanto sofreu pela redenção do mundo. Seu eterno Pai, porém, não aqueceu a este desejo. Respondeu que 3 horas eram duração já 1000 vezes maior que a necessária, e que as pessoas a quem não aproveitassem os merecimentos da paixão, só elas próprias se tinham de culpar da sua eterna perda. Mas o amor de Jesus, longe de se extinguir ante esta recusa, nela, ao contrário, colheu novo ardor, e com ela o seu coração mais o solicitou a acudir aos pecadores. Na sua eterna sabedoria, encontrou o Divino Mestre um meio de ficar na terra depois da morte, de continuar a sua paixão e de rezar continuamente pela nossa salvação, como faria pregado no instrumento do suplício. Este admirável meio é o santo sacrifício. Os bolandistas narram que Santa Coleta ouvia todos os dias missa com maior devoção. Estando uma ocasião a assistir à missa dita pelo seu confessor, ao chegar o celebrante à consagração, ela exclamou em voz alta: "Oh, meu Deus! Oh, Jesus, Jesus! Oh, vós, anjos e santos, e vós, pecadores, vede e ouvi!" Estas exclamações, que se prolongaram por alguns instantes, causaram à assistência tanta comoção como surpresa. Depois da missa, o padre perguntou-lhe por que é que assim tinha chorado e gritado. "Vi e ouvi", respondeu ela, "coisas tão admiráveis que vossa reverendíssima, se lhe tivesse sido dado vê-las e ouvi-las, talvez tivesse gritado ainda mais do que eu." E então que viu? Ainda que estas maravilhas sejam tão elevadas, tão divinas, que pessoa alguma as pode exprimir, dir-lhe-ei, no entanto, que a razão humana pode compreendê-las. À elevação do Santo Sacramento, vi Cristo como que suspenso na cruz pelas suas feridas sangrentas, e nesta postura implorava a Deus, dizendo: "Vede, Pai, o que fui na cruz, vede a forma por que sofri pelo mundo, considerai as minhas chagas, a efusão do meu sangue, e deixai-vos comover pela minha paixão e morte. Tudo isto padeci para salvar os pobres pecadores, e haveis vós de abandoná-los a Satanás? Para que me servirão, neste caso, tantos tormentos por que passei? Se eles se perdem, não só não poderei esperar da sua parte nenhuma gratidão, mas também blasfemarão do meu nome por toda a eternidade, ao passo que me louvarão se salvarem. Peço-vos, portanto, meu Pai, que por amor de mim tenhais piedade deles
e os livreis do inferno. É isto também o que ensina São Lourenço Justiniano. Cristo, ao ser oferecido no altar, dirige-se a seu Pai e mostra-lhe as suas chagas para que se digne salvar os homens das penas eternas. Pede por todos nós, mas mais especialmente pelas pessoas que assistem ao seu sacrifício. E que efeito salutar não têm estes pedidos de Jesus? Quantas vezes as nações e os indivíduos não teriam rolado no abismo se Nosso Senhor não tivesse rezado por eles? Quantos milhares de pessoas que hoje se encontram na bem-aventurança estariam agora no inferno se Cristo as não tivesse protegido por suas súplicas todo-poderosas? Pecadores, vós todos que estáis lendo estas linhas, ide com alvoroço à missa, a fim de participar dos efeitos desta oração divina, a fim de serdes preservados dos males temporais e espirituais, e para obterdes assim aquilo que por vós próprios não podeis alcançar. Ninguém tem mais amor que aquele que dá a vida por seus amigos, diz o Evangelho de São João. Como ninguém possui nada mais precioso que a vida, nem coisa a que maior afeição dedique, aquele dom é, com efeito, o cúmulo da generosidade. Jesus Cristo, no seu amor pelos homens, excedeu contudo esse limite, pois que não deu a sua vida somente por seus amigos, deu-a também pelos seus mais cruéis inimigos. E que vida a sua, a mais nobre, a mais santa que jamais existiu sobre a terra. Notemos, todavia, a singular expressão de que se serve o Salvador. Ele não diz eu dei, mas sim eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esta expressão é bem significativa e tocante. Com efeito, graças à Santa Missa, a imolação de Jesus é sempre atual, todos os dias, a todas as horas, em todas as missas. Em alguns países era costume, herdado de velhos tempos, reproduzir a paixão em drama. Atava-se a uma cruz um moço que permanecia suspenso dela até que visse discorrido o tempo equivalente às horas durante as quais nela pendeu o Salvador. Entretanto, as várias circunstâncias da grande tragédia eram representadas com mais ou menos correção, e os assistentes comoviam-se até às lágrimas. Ora, na Santa Missa, Jesus não confia a ninguém a representação das suas tremendas funções. Morre Ele mesmo, morre realmente e todas as vezes que é oferecido o sublime sacrifício. Capítulo 5. Jesus derrama o seu sangue na missa. Escreve o grande santo e grande gênio que foi Santo Agostinho. Na missa, o sangue de Jesus Cristo corre pelos pecadores. Estas palavras são tão preciosas, tão claras, que ninguém ousaria deturpar-lhes o sentido. São João Crisóstomo não é menos claro. O Cordeiro de Deus imola-se por nós. O seu sangue, saído do lado atravessado do Salvador, espalha-se de uma maneira mística sobre o altar e derrama-se no cálice para nos purificar. Estas palavras do Santo Doutor podem talvez ser comentadas com estas outras de Kisele. Cristo derramou uma só vez o seu sangue de uma maneira visível e dolorosa. Esta efusão renova-se cada dia na Santa Missa de uma maneira invisível, como se as mãos do Salvador fossem de novo feridas, os seus pés trespassados, o seu coração aberto. Nós podemos aplicar-nos os seus méritos infinitos pelos nossos desejos ardentes, pelo arrependimento, pela penitência, pela santa comunhão, mas nunca mais eficazmente que pela missa. E depois acrescenta: pelas palavras da consagração, o sacerdote aure do peito de Jesus o sangue divino, para que ele corra em remissão dos vossos pecados, para a vossa purificação e salvação.
Poderíamos prosseguir numa imensa série de citações. Basta que mostremos apenas mais esta de Pedro Noel. O sangue que corre do lado do Salvador está no cálice e está ali para ser oferecido ainda uma vez pela remissão dos nossos pecados, conforme das próprias palavras da consagração ressalta: este é o cálice do meu sangue, que por vós e por muitos será derramado para a remissão dos pecados. Repete-as o celebrante por ordem do mesmo Cristo, não como querendo contar apenas o que Jesus disse sobre o cálice. Se se tratasse apenas disso, não haveria consagração, mas para produzir e afirmar o fato de que o vinho se converte verdadeiramente no precioso sangue derramado pela redenção dos homens. O sacerdote não se limita a dizer: este é o cálice do meu sangue, mas acrescenta: derramado por vós e por muitos, isto é, por vós que assistis à missa, pelos ausentes que a mandam celebrar, por todos aqueles que a ouviriam de boa vontade se pudessem, mas que estão retidos pela doença, pelo cativeiro ou por negócios importantes. Desta maneira, segundo a vontade do Salvador, os méritos do seu precioso sangue serão aplicados mesmo aos ausentes, contanto que do lugar em que estejam se unam ao sacrifício, ou ao menos se façam recomendar nele. Que mistério! Jesus, que derramou por nós a última gota do seu sangue, quer de novo derramá-lo todos os dias e todas as horas. Que enormes torrentes de graça correm da Santa Missa sobre aqueles que devotamente a ouvem. Por que insiste Santo Ambrósio? É pelos homens e pela remissão dos seus pecados que o Salvador espalha o seu sangue. Em que consiste a efusão do sangue na missa? Se é certo, por um lado, que o sangue de Jesus Cristo é vertido no santo sacrifício, é por outro lado também certo que aí é espalhado por forma espiritual sobre todos os assistentes e sobre as almas do purgatório. Encontramos no Antigo Testamento uma formosa imagem deste mistério. Refere a São Paulo na Epístola aos Hebreus nestes termos: Moisés, tomando o sangue dos bezerros e dos bodes, aspergiu todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento feito por Deus em vosso favor. Na ceia, Nosso Senhor pronunciou sobre o cálice palavras idênticas: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Era necessário, acrescenta São Paulo, que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas com o sangue dos animais, mas as coisas celestiais o devem ser com vítimas melhores que estas. O que é o mesmo que se tivesse dito: a sinagoga, que era apenas uma imagem da igreja, foi purificada pelo sangue dos bodes e dos touros, mas a igreja é purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus imolado. Ora, para alguém ser purificado pelo sangue ou pela água, é indispensável que seja neles embebido. Sendo, pois, as nossas almas purificadas na Santa Missa pelo sangue do Salvador, é porque este sangue divino é espargido sobre elas. Na missa, Jesus é nosso mediador. Ouçamos São João Crisóstomo: ao verdes o Senhor, que jaz imolado sobre o altar, o Padre a rezar inclinado sobre a vítima, e todos os assistentes cobertos do precioso sangue, considerar-vos-eis ainda neste mundo e entre os homens? Repare-se na forma como se exprime o Santo Doutor: o povo coberto do sangue de Jesus. Consequentemente, este sangue não se limita a correr, mas é espalhado sobre nós. Marchand confirma esta verdade: o precioso sangue é espalhado à missa, e os fiéis são com ele aspergidos por forma espiritual. São João expressa-se mais claramente ainda: o Salvador amou-nos e lavou-nos dos nossos pecados em seu sangue. Esta é também a doutrina de São Paulo,
chegastes a Jesus, mediador do Novo Testamento, e à aspersão do seu sangue mais eloquente que a efusão do sangue de Abel. Se, com efeito, leitores, vos pergunto, quando é que vamos ter com Jesus mediador? Responder-me-eis, é quando comungamos. É certo, vamos então mesmo para junto dele. Melhor ainda, recebemo-lo no nosso coração. Contudo, na comunhão que procuramos, não é tanto uma mediação como um alimento necessário às nossas almas. Ao passo que na missa é propriamente ao mediador que recorremos, pois que Jesus aí desempenha o ministério de padre e com este título reza oficialmente pelo povo. O elemento propriamente dito da nossa aproximação do mediador é o sangue precioso que se verte espiritualmente no altar e do altar se esparge sobre as nossas almas. Na paixão, Jesus vertera já o seu sangue divino, mas este sangue caiu então apenas sobre os carrascos, na terra e sobre os rochedos. Na Santa Missa é o mesmo sangue que é vertido, mas corre sobre as almas dos assistentes. O padre asperge o povo cristão com a água benta, como Moisés aspergia os judeus com o sangue das vítimas. O Salvador asperge as almas com o seu precioso sangue na missa. Esta aspersão mística vale mais que a aspersão material. Os soldados e os judeus que rodeavam a Jesus receberam os borbotões do seu sangue nas mãos e na fronte. Mas longe de serem purificados e convertidos, não ficaram senão mais endurecidos no mal, ao passo que se Jesus tivesse aspergido as suas almas, haveriam mudado e ter-se-iam salvado. Pois é assim mesmo que se a Santa Missa o nosso corpo fosse materialmente regado com o sangue de Jesus, daí tiraríamos menos proveito que da aspersão deste mesmo sangue sobre as nossas almas, visto que esta última aspersão as purifica, as santifica e embeleza por forma incomparável. Ouça-se o que diz a este propósito Santa Madalena de Pazzi. A alma que recebe o sangue de Jesus Cristo torna-se tão deslumbrante como se estivesse coberta com um vestuário precioso. Tem tal esplendor que, se pudesse vê-la, tomá-la-eis pelo Deus de que é a imagem. Bem-aventurada a criatura ornada com tanta magnificência. Bem-aventurados os olhos dignos de a contemplar. O sangue de Jesus está deveras no cálice consagrado. Conta um autor eclesiástico que em 1220 havia na diocese de Colônia uma reclusa que se entregava a atos heróicos de penitência e tinha devoção especial pela Santa Missa. Não podendo o inimigo investir esta alma com nenhuma outra tentação, sugeriu-lhe que o precioso sangue não estava no cálice consagrado, e esta ideia foi tão sutil que a enclausurada cedeu. E tal era a diabólica obsessão, que a infeliz não só cedeu totalmente, mas filtrou o veneno da dúvida às almas dos que com ela vinham conversar. Deus compadeceu-se, porém, da sua serva e arrancou-a ao demônio por um manifesto milagre. Celebrando um dia nesta igreja, o pároco derrubou por inadvertência o cálice consagrado. Alvoroçado com este fato, logo se encheu de temor quando viu que o vinho consagrado tomou a cor e a aparência do sangue. Bem pode imaginar-se a angústia com que terminou a missa. Logo que acabou, lavou muitas vezes o corporal com vinho quente, mas por mais que o fizesse, a mancha do sangue não desaparecia. Durante uma semana inteira empregou todos os meios humanos, chorou amargamente a sua falta, suplicou a Nosso Senhor que permitisse o desaparecimento da mancha sanguínea, mas debalde. Um domingo imediato subiu ao púlpito com o corporal à mão e, depois de contar o que lhe acontecera, mostrou ao povo o linho ensanguentado, pedindo aos fiéis estupefatos que rezassem com ele para que Deus fosse servido de que aquela mancha desaparecesse.
Rezaram todos fervorosamente, e em seguida o cura lavou novamente o corporal. Baldado o trabalho. Compreendendo que este fato representava uma extraordinária manifestação da vontade divina, o perturbado sacerdote foi à colônia consultar um teólogo de grande fama, chamado o Dr. Rodolfo, a quem expôs tudo minuciosamente, mostrando-lhe em seguida o corporal. À vista do precioso sangue, o piedoso doutor caiu de joelhos, beijou o pano sagrado e ficou algum tempo em manifestação. Por fim, exprimiu a sua opinião nestes termos: evidentemente, Deus quer fortificar os fracos na fé do Santíssimo Sacramento. Não haverá na sua paróquia alguém que recuse crer neste adorável mistério? Depois de um momento de silêncio, o pároco respondeu assim: uma reclusa que duvida da presença real do precioso sangue e leva outros a duvidar igualmente. Não procuremos outra explicação, volveu o sábio teólogo. Jesus tornou visíveis no corporal os sinais do seu sangue para convencer esta mulher. Vá ter com ela e conte-lhe os fatos que se passaram. Mostre-lhe o pano ensanguentado e a sua dúvida desvanecer-se-á. Aliviado com este conselho, o sacerdote foi visitar a reclusa, interrogando-a sobre a presença real. Ela respondeu francamente: eu creio que o corpo do Salvador está presente na hóstia, mas não posso admitir que o sangue esteja no cálice, porque Jesus não tem o sangue fora do couro. O sacerdote explicou-lhe que o sangue de Jesus estava no cálice em virtude das palavras da consagração. Mas não podendo este sangue subsistir fora do corpo, o corpo lhe estava unido. Assim ensina a Igreja. A infeliz obstinava-se no seu erro. Sem saber a que outros argumentos recorrer, o sacerdote mostrou-lhe o corporal ensanguentado e contou-lhe os fatos como haviam passado. Ouvindo a narrativa do milagre, a reclusa cai de joelhos e pede humildemente perdão da sua teimosia e profissão pública de sua fé. Eu creio firmemente que no cálice está o sangue natural e verdadeiro que o Salvador por nós derramou na cruz, e nesta crença desejo morrer e viver. O sacerdote lavou então o corporal e o sangue desapareceu completamente. O sangue de Jesus está deveras na hóstia consagrada. O padre Pedro de Lavenhas, a ordem de São Jerônimo, tinha uma dúvida oposta que por muito tempo afligiu cruelmente. Perguntava ele a si próprio como seria possível que o precioso sangue estivesse na sagrada hóstia. Um dia, celebrando a missa, ao chegar às palavras Supplices te rogamus, nós vos honramos, ó Deus omnipotente, mandai que estes dons sejam colocados pela mão do anjo santo no vosso altar sublime, na presença da vossa divina majestade, etc. E quando, segundo a rubrica do missal, se inclinava profundamente, pareceu-lhe que uma espessa nuvem coloriu o altar e lhe ocultou a hóstia e o cálice. Ficou muito assustado, sem compreender o que aquilo significava, nem como acabaria. Depois de um momento, a nuvem dissipou-se e viu com espanto que a hóstia e o cálice haviam desaparecido. Cheio de perturbação, começou a pensar que Deus não o achava digno de celebrar os divinos mistérios e com lágrimas entrou a pedir a Deus que lhe perdoasse os pecados e afastasse de si tão terrível punição. Por fim, o cálice reapareceu sobre o altar com o precioso sangue. Mas, coisa maravilhosa, por cima do cálice pairava a hóstia. As lágrimas continuavam a correr, mas agora eram de alegria. Mas enquanto considerava piedosamente a Eucaristia, que por si mesma se sustinha no espaço, notou que da hóstia corriam tantas gotas de vinho que havia no cálice. Este milagre fez-lhe ver a verdade. As dúvidas dissiparam-se
e acreditou firmemente para sempre na presença do precioso sangue sob as espécies do pão eucarístico. Estes dois fatos mostram como a humanidade do Salvador está contida inteira e simultaneamente sob cada espécie, ainda que em virtude das palavras de consagração, só o corpo esteja diretamente na hóstia e o sangue diretamente no cálice. Porque onde está o sangue de Jesus Cristo, agora lá estão alma e corpo e divindade de Jesus. Onde agora está o corpo, lá estão o sangue, a alma e a divindade, como dizem os teólogos, por concomitância. E depois à missa, leitores queridos, adquirireis também, sob as golfadas do precioso sangue, uma beleza que vos tornará dignos de comparecer perante os anjos e os santos por toda a eternidade de glória. Capítulo 6. Jesus morre na missa. As palavras de Nosso Senhor a Santa Mechtilde far-nos-ão compreender bem o mistério da missa e as graças que encerra. Olha, disse-lhe o Senhor, dou-te todas as amarguras da minha paixão, para que as consideres um valor teu próprio e as ofereças a meu Pai. E para nos fazer saber que esta aplicação tem lugar especialmente na Santa Missa, Nosso Senhor acrescentou: aquele que oferecer a minha paixão que eu lhe doei, será 2 vezes recompensado, e isso acontecerá tantas vezes quantas a oferecer. Sucederá, como eu disse no Evangelho, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Que felicidade é, pois, receber das mãos do Salvador um tão grande fruto, fruto que podemos ainda aumentar tão facilmente. O homem dirige-se a Deus e diz-lhe: Senhor meu Jesus Cristo, eu vos ofereço a vossa dolorosa paixão. Ó meu Jesus, eu vos ofereço o vosso preciosíssimo sangue. E Jesus responde-lhe: pois eu, filho, é 2 vezes esse valor que te dou. E note-se que tantas vezes quantas oferecemos algum dos seus sofrimentos, somos tratados com a mesma liberalidade. Que generosíssima paga! Que meio tão fácil de nos enriquecermos! Aqui não há exagero, mas sim a pura verdade. É este um dos motivos por que se renova misticamente a paixão. Mas ainda há um outro. Ao sacrifício da cruz não assistiram todos os fiéis. Haviam então os que não receberam essa graça de ser menos favorecidos que os outros? Não. O Salvador quis que colhessem à missa os mesmos frutos que teriam colhido no Calvário, se lá tivessem estado, apenas com a condição de a ela assistirem devotamente. É isto que significam as seguintes palavras de minha lei. Repare-se como é precioso o nosso sacramento. Não é uma simples recordação do sacrifício da cruz, mas sim é o próprio sacrifício de que produz todos os efeitos. O Padre Molina confirma esta formosa forma de dizer quando escreve que, de harmonia com a instituição feita por Jesus Cristo, a Igreja oferecerá sempre o mesmo sacrifício que foi oferecido na cruz e com a mesma realidade, se bem que sob uma forma incruenta. Logo, a missa é uma fonte inesgotável de graças. A missa é deveras a morte de Jesus, à qual cada um assiste. O Filho de Deus, diz o sábio Mansi, ofereceu-se no altar da cruz como vítima cruenta. Ora, na Santa Missa oferece-se de novo. Daqui resulta que a celebração de uma missa não tem menos valor que a morte do nosso Salvador. O cardeal Osius escreve: ainda que na missa não imolemos fisicamente a Cristo 2ª vez, nem por isso deixam de nos ser aplicados os merecimentos da sua morte, como se ela fosse atual, e acrescenta que esta morte, ainda que mística, produz os mesmos efeitos que a morte cruenta. Depois destas expressivas palavras,
O cardeal insiste ainda dizendo: sim, a morte de Cristo e os frutos desta morte são nos aplicados como se Jesus morresse fisicamente. O padre Sanieri acrescenta: o sacrifício da cruz foi a absolvição geral de todos os pecados. O sacrifício do altar é o meio particular de aplicar a cada qual a virtude do sangue divino. Se por um lado a morte e os sofrimentos do Salvador são os elementos do tesouro, é na missa que este se abre e distribui. Poderá haver melhor convite para aqueles que são falhos de merecimentos? Reparem bem no que é dizer e ouvir missa. É muito simplesmente fazer com que Jesus Cristo, morto já uma vez por todos os homens em geral, morra de novo por mim, por ti, por quem quer que assiste ao santo sacrifício, tal qual como se desse a vida por cada pessoa. Reflitamos agora na grandeza da graça que nos é concedida quando temos em frente de nós sobre o altar o sangue de Jesus. Nada há que se compare a este sangue precioso. Uma só gotinha, unida à divindade, excede o valor de todos os tesouros da terra e do céu. Digamos mais, o sangue de Jesus Cristo não está apenas presente, é propriedade nossa, pertence-nos, como uma dádiva pertence àquele que a recebeu. Na maneira como instituiu a Eucaristia, Jesus Cristo deixou-nos testemunho bem claro de que a sua morte se renova no altar. Quando na última ceia instituiu este sacramento, não o fez nenhuma só vez, nem sob uma só espécie, mas sim sob duas espécies e de duas vezes. Consagrando o pão, poderia ter dito: este é o meu corpo e o meu sangue, e o pão ficaria sendo verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Mas esta consagração, sob uma só espécie, não teria sido representação bastante fiel da sua morte. Por isso quis ele consagrar primeiro somente o pão, convertendo no seu corpo sagrado, e em seguida o vinho, convertendo no seu sangue precioso, para nos deixar uma bem expressiva representação do seu sacrifício. Por isso revelou à sua igreja que tal deve ser o rito da consagração, para que a separação da carne e do sangue desse uma ideia mais exata da morte. Nosso Senhor quis cumprir o seu sacrifício sangrento, escreve Lancício, morrendo sobre a cruz de morte natural. Assim também a sua morte no santo sacrifício é representada pela separação do seu sangue e do seu corpo. Porque só o corpo está presente sob as aparências do pão, em virtude das palavras sacramentais, e só o sangue sob as aparências do vinho. Como não reconhecer aqui o caráter de uma verdadeira imolação? Todos os doutores da Igreja explicam da mesma maneira esta doutrina dos sagrados mistérios. Para mais completa compreensão, acrescentaremos ainda outra breve explicação. Quando o sacerdote consagra, Jesus, tornando-se realmente presente no altar, recebe uma nova vida. Antes das palavras da consagração, Jesus não se encontrava sobre o altar, ao passo que depois se encontra ali realmente. Esta vida de Jesus na hóstia, que para a corte celeste é origem de inefável alegria, que alcança para as almas do purgatório tantas consolações e é para nós preciosíssima, porque sob aqueles véus misteriosos o Salvador ora e suplica em nosso favor e desarma o braço da justiça divina. Esta vida aspira Jesus naturalmente a conservá-la. Mas, por outro lado, desejoso de nos testemunhar o seu amor pela sua morte, depois de ter vivido por nós, morre por nós à face dos anjos e dos homens. Que é, com efeito, a comunhão do celebrante, senão a destruição da vida que a vítima divina havia recebido na consagração? Por isso, para que a missa seja uma verdadeira imolação, o sacerdote é obrigado não só a consagrar, mas a comungar. Nenhuma língua humana poderia dizer quanto esta morte de Jesus comove a Deus Todo-Poderoso. Quando morre sobre o altar, Jesus testemunha ao Pai a mesma obediência que manifestou no Calvário
e por nós o mesmo amor. Jesus foi, sem dúvida, perfeitamente submisso em tudo ao Eterno Pai, mas nenhum ato de obediência lhe custou mais, nem tanto, como ter de abandonar a sua vida puríssima no Calvário. Cristo humilhou-se e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. E para que nós compreendamos bem quanto esta obediência foi agradável a Deus, o apóstolo acrescenta: por isso o elevou Deus e lhe deu um nome acima de todo o nome. Ora, acabamos de o dizer, a obediência de Jesus sobre o altar é a mesma que sobre a cruz. Ele oferece ao Pai com as suas virtudes heróicas, com a sua perfeita inocência, com a sua incansável paciência, com o seu ardente amor a Deus e aos homens, mesmo aos seus inimigos, mesmo aos que o crucificaram e aos mais ingratos pecadores. Jesus apresenta assim ao Pai as amargas dores em que acabou a sua vida santíssima, a sua espantosa agonia, as angústias que o invadiram, os seus ossos quebrados, o golpe da lança que atravessou o seu sagrado coração. Tudo isto ele expõe ante os olhos de Deus e faz renascer no coração do Eterno Pai a comoção infinita que sentiu quando há perto de 2000 anos viu o seu Filho imolar-se para sua maior glória e nossa salvação. O mesmo Jesus que então desarmou o braço do Altíssimo, atraiu a sua misericórdia sobre os pecadores e reconciliou o céu com a terra, recomeça e renova em cada missa este tocante e sublime mistério. Adolfo de Deifen. Havia no nosso convento, refere um grave autor eclesiástico, um monge muito devoto da Santa Missa. Um dia, por ocasião do Natal, rezava ele missa, derramando lágrimas de compunção e veneração. Ao chegar o momento da consagração, viu entre as suas mãos, em vez da hóstia, um menino de incomparável beleza que os próprios anjos não se cansariam de contemplar. Tomou-o nos braços, beijou-o e sentiu a alma cheia da mais pura e inefável consolação. Ao cabo de certo tempo, o maravilhoso menino desapareceu e o sacerdote terminou a missa com extraordinário fervor. Pouco depois, o frade caiu doente e, na hora solene da morte, contou ao seu superior as visões com que o céu o favorecera. O superior referiu os mesmos fatos a um sacerdote, Adolfo de Deifen, encarecendo a virtude e méritos do seu religioso. Ao ouvir a prodigiosa narrativa, o sacerdote exclamou: por que manifesta a Deus estas coisas a santos já confirmados na fé? Estes favores devia reservá-los para pecadores como eu, a quem tantas vezes se oferecem dúvidas no que à presença real se refere. Algum tempo depois, o padre que tão inconsideradamente falara estava rezando missa quando, ao partir a sagrada hóstia, viu em lugar dela um menino de incomparável beleza que lhe sorria afetuosamente. Assustado a princípio, readquiriu dentro de pouco a presença de espírito e sentiu uma imensa consolação e ternura invadir-lhe a alma. Depois que saber o que havia do outro lado da hóstia, e voltando-a, viu o Salvador na cruz, com a fronte ensanguentada, a cabeça pendida e os olhos velados, como se estivesse prestes a expirar. O sacerdote sentiu uma tal comoção que esteve para cair desfalecido, e a compaixão arrancou-lhe abundantes e amargas lágrimas. Os fiéis olhavam-no surpreendidos, vivamente comovidos do estado do seu pastor, e não compreendiam nada do que se estava passando. Enfim, a figura de Jesus agonizante desapareceu, a hóstia retomou seu aspecto ordinário, e o celebrante concluiu o santo sacrifício. No fim, os assistentes pediram-lhe que explicasse o que acontecera. Subindo ao púlpito, o padre Adolfo de Deifen pretendeu referir as aparições com que Deus o favorecera. Mas era tal a sua comoção que os suspiros e as lágrimas mal lhe permitiram articular uma só palavra.
vencido pela comoção, desceu do púlpito e pouco tempo depois retirou-se à cela de um convento para meditar na paixão de Jesus e chorar os seus pecados. Durante o resto de sua vida, manteve sempre tão gravada na sua alma a lembrança desta graça, que não só expiou as suas faltas, mas tornou-se para todos modelo de piedade e virtude. Este exemplo mostra-nos bem com que eficácia Jesus coloca sua morte cruel sob os olhos do eterno Pai e de toda a corte celeste, não para os entristecer, o que seria impossível, mas para lhe representar o grande amor que o levou a sofrer pela salvação do mundo. Se nos fosse concedido o favor outorgado a Adolfo de Daiphan, se como a ele nos fosse dado contemplar Jesus na hóstia, com que devoção não assistiríamos à missa? Mas, se bem que o não vejamos com os olhos do corpo, os da alma, sobrenaturalmente iluminados pela fé, contemplam-no, e a nossa certeza não é menor. Mas nós prestamos assim a Deus homenagem maior e merecemos, por praticarmos a virtude da fé, uma recompensa maior. O jovem maometano. Amerumnés, chefe dos sarracenos, enviara o filho de seu irmão a Ampelon, na Síria, em serviço do califa. Na localidade onde se estabeleceu o jovem turco, havia uma igreja dedicada a São Jorge. Quando o infiel viu o templo cristão, disse aos que o rodeavam: "Levai lá os meus camelos e dai-lhes de comer sobre o altar." Os servos prepararam-se para obedecer, porém os sacerdotes disseram-lhe: "Tomai cuidado, Senhor, esta casa está consagrada a Deus e a ninguém é lícito profaná-la." Sem se importar, o sarraceno mandou que introduzissem na igreja os animais. Mas eles mal haviam transposto os umbrais sagrados quando caíram no chão fulminados pela morte. Espavorido, o árabe ordenou que os retirassem dali. Era dia de festa e o templo estava repleto de fiéis que tinham vindo para assistir à missa. O sacerdote começou o santo sacrifício, não sem inquietação, temendo que o príncipe idólatra cometesse alguma profanação. Este, encostado a uma coluna, esperava para ver as cerimônias do culto cristão, e quando, segundo o rito grego, o oficiante com uma faca dividiu em 4 partes o pão consagrado, viu uma criancinha em pedaços sobre a patena e cujo sangue enchia o cálice. Tomou-se de tal indignação o infiel que teria matado o sacerdote imediatamente se a curiosidade de saber o que ia seguir-se ou não houvesse retido. A comunhão viu o celebrante comer uma parte das carnes do menino e beber o seu sangue no cálice. Viu também que todos os que se aproximavam do altar participavam das carnes do menino. Os cristãos são bárbaros. No seu culto imolam uma criança e, como animais ferozes, devoram a sua carne palpitante. Mas por minha própria mãe eu vingarei o assassino deste inocente, punindo com a morte estes ferozes antropófagos, pensava o príncipe. Depois da missa, o sacerdote benzeu o pão e, distribuindo-o aos fiéis, deu um pedaço ao sarraceno. Este, horrorizado, exclamou em árabe: "Que é isto?" "É o pão sagrado", respondeu o sacerdote. "Não", volveu o mouro, "o que tu sacrificaste não é pão, malvado sem alma, bárbaro assassino. Não te vi eu com os meus próprios olhos imolar uma criança? Não vi o seu sangue numa taça e o seu corpo partido em 4 pedaços, posto sobre um prato? Terás a coragem de negar isto, ímpio imundo, abominável homicida? Não te vi eu comer a carne desta criança, beber-lhe o sangue e repartir com os outros?" Surpreendido desta veemente objurgatória e compreendendo que as palavras do sarraceno, tão evidentemente sinceras, eram nascidas de algum extraordinário prodígio, replicou: "Eu não sou mais que um pecador indigno de contemplar tais mistérios, e se vós os vistes, é que sois grande diante de Deus."
Não é então isso que eu vi? Interrogou o árabe. É, por certo, respondeu o sacerdote. Eu, porém, nada vi, porque sou mísero pecador. Não vejo mais que o pão e o vinho, que nós, consagrando-os, convertemos no corpo e sangue do Salvador. Assombrado por estes mistérios sublimes, para ele de todo novos, mas explicados pelo que tinha visto, o príncipe mandou a todos os seus companheiros que saíssem do templo e, sob uma intensa comoção, tomando a mão do sacerdote, exclamou: Eu reconheço agora que a religião cristã é grande, pois com os meus próprios olhos vi este sublime mistério. Instruí-me e batizai-me, porque quero ser cristão. O sacerdote, prudente ante uma conversão tão súbita, escusou-se. Perdoai-me, Senhor, mas não posso fazê-lo. Se vosso tio viesse a ter conhecimento disso, havia de matar-nos todos e destruir esta igreja. Mas se deveras desejais ser batizado, ide ao monte Sinai e contai ao bispo o que vos aconteceu. E quando estiverdes deveras instruído na fé, ele vos dará por certo o batismo. Desta maneira, o príncipe, se o seu desejo fosse resultado de efêmera comoção, tinha tempo de refletir e esquecê-la, ou então confirmar-se nela. Retirou-se o árabe, mas à noite voltou a procurar o sacerdote, despiu os hábitos suntuosos, envergou as vestes de penitente e fugiu secretamente para o Monte Sinai. Aí contou ao prelado os motivos da sua conversão, pediu algum tempo para madura reflexão e, enfim, foi instruído e batizado e fez-se monge sob o nome de Pacômio. Depois de 3 anos de preparação, voltou da corte de seu tio na esperança de o converter. O potentado sarraceno recebeu-o irado, procurou demovê-lo, empregou todos os meios para o trazer de novo à fé de Maomé, empregando até tormentos atrozes para lhe fazer renegar a sua crença, e finalmente mandou-o lapidar. Pacômio morreu assim mártir da sua nova religião. Esta história perfeitamente autenticada serve para nos mostrar como Jesus é realmente imolado no altar. Devemos notar, contudo, que a divisão do menino em 4 não é fato que suceda na missa, mas apenas visão miraculosa, destinada a levar o infiel a procurar e reconhecer a verdade.